Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? A igreja está cansada hoje, mas mesmo cansadinha, vamos dar um glória para o Senhor. Quem está feliz com Cristo essa noite? Glória a Deus, honra, glória e louvor para o nosso Deus, pois Ele é digno de honra, glória, louvor, e a Ele pertence toda a majestade. Mas eu convido a igreja do Senhor a abrir as vossas Bíblias no livro de Evangelho segundo escreveu Lucas. Bastante conhecido, Achados e Perdidos. Lucas capítulo 15. Agora, antes de eu começar a ministrar, sou cantora não, sabe, igreja? Mas eu quero cantar com vocês um louvor bastante conhecido e eu quero que a igreja cante. Só a primeira estrofe não precisa ser todo não, amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a sua paz. Largo tudo para te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém? Agora eu quero que você repita: faz um milagre em mim, Senhor. Amém? Todos encontraram Lucas capítulo 15? Estava em casa meditando e o Senhor me deu esta passagem. Nós vamos ler do 8 ao 10. Amém? Agora, antes de ler, eu quero que você toque no seu irmão e diga assim: recuperando a minha dracma perdida. Amém, igreja? Vamos recuperar nesta noite a nossa dracma perdida? Eu não sei qual é a dracma que você perdeu, mas eu te digo uma coisa nessa noite: se você crer, você sairá com ela nas mãos nesta noite. Só vai depender de você. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 15, versículo do 8 ao 10, vai dizer assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a cadeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se... Tem pecador aqui essa noite? Amém, igreja? Amém, igreja? Nós estamos diante de uma passagem bastante conhecida da igreja. E quando nós vamos ler a palavra do Senhor, ela começa no capítulo 15, falando que Jesus está ali e se aproxima de Jesus alguns publicanos e pecadores.
para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Quando esses publicanos e pecadores se aproximam de Jesus, os fariseus e saduceus murmuram entre si e perguntam: quem é esse que se ajunta com pecadores e come com se ajunta e come com pecadores e publicanos? Havia um julgamento em cima. E Jesus, então, começa dando para eles uma parábola. Eu não vou ler todo o capítulo, em relação até chegar aí, porque nós vamos entender, vou abreviá-los. E nessas parábolas que o Senhor vai dizer, ele começa falando de um homem que tem 10 ovelhas, e ele faz uma pergunta parecida com essa da mulher, que só é diferente. Ele diz assim: um homem tem 100 ovelhas. E aí ele tem 100 ovelhas e uma se perde. E ele vai e pergunta para eles se esse homem não ia atrás dessa uma ovelha perdida. E deixando as 99 no aprisco. E ele também dá resposta. E ele diz assim: e ele, encontrando a ovelha, a coloca no ombro e se alegra. E voltando ele para casa, ele também repete a mesma coisa que ele fala com a mulher. Convida amigos e vizinhos e se regozijam com ele, ou se alegram com eles. E muitas das vezes, diante dessa parábola que Jesus conta a respeito dos pecadores, a respeito daqueles que estão perdidos, eu quero trazer para nossas vidas, nos dias de hoje, aquilo que nós também temos de mais precioso. A nossa vida cristã, as conquistas que nós temos diante do Senhor no decorrer da nossa vida cristã. A Bíblia, quando fala da mulher, das dracmas, vai dizer, dracma, para quem não sabe, era moedas de prata, era moedas de valor que ela tinha. A Bíblia não diz quanto tempo essa mulher levou juntando essas moedas, mas diz que ela tinha 10 moedas. Se a gente for olhar para o lado de valor, de monetário, a gente vai dizer assim: porque era dinheiro que ela foi procurar. Mas eu estou trazendo para o nosso lado hoje espiritual. A nossa vida cristã, a nossa caminhada, a nossa, como já foi dito aqui, que muitas das vezes, diante das adversidades da vida, nós vamos deixando coisas pelo caminho. Coisas que muitas das vezes nós esquecemos e vamos deixando devido às dificuldades e às situações. Se eu perguntar se você é a mesma pessoa, dependendo de quantos anos você tem de cristão, que você era no início, você vai olhar para mim, você vai ver tantas coisas que foram deixadas para trás. Que hoje, que você era e hoje já não é mais, que você fazia, hoje você já não faz mais. Dracmas perdidas na casa do Senhor. Perdidas, o porquê não se sabe. A Bíblia não relata como foi que aquela mulher perdeu essa dracma. A Bíblia só relata que ela perdeu. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que tanto o homem que tinha 100 ovelhas como a mulher que tinha 10 dracmas, nenhum deles se contentou com o que tinha perdido. Olha para teu irmão e diz assim: tudo dentro da casa do Senhor tem importância e valor. Como você está? É tudo. Dracma, tudo aquilo de valor que conquistamos no decorrer da vida. O que é a vida? Substantivo abstrato que designam estado, diga assim, estado, qualidade, ações e sentimentos em Deus.
Presta atenção nesses tópicos. Estado, qualidade, ações e sentimentos. Vida com Deus, a nossa vida se restringe a isso. Isso é viver. Quando se vive, nós temos todos esses aqui: ações, estados, sentimentos e qualidade no que fazemos. Dentro da palavra do Senhor, eu estava pesquisando e olhando, observando o seguinte: que quando perdemos dracmas na casa de Deus, sempre tem um estado e uma situação. E a vida, ela é composta por existência e emoções. Eu existo, logo eu sinto. Mas no decorrer da caminhada, sendo um culto de milagres hoje, nós precisamos parar para observar como estamos nós como existência na casa do Pai. Será que verdadeiramente somos um corpo que estamos preenchendo esse ambiente? Será que verdadeiramente estamos fazendo parte do corpo do Senhor como Ele quer que façamos? Perda de existência e de identidade. Nós vamos trabalhar por causa de muitas coisas. Quem é você na presença de Deus? Qual a tua identidade? Estamos numa quarta-feira do milagre. Estamos em busca de algo. No decorrer da vida, é ganhos e perdas, sim ou não? Nós vivemos em busca de algo, mas também perdemos muitas coisas no decorrer da caminhada. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: que a existência, a identidade, muitas das vezes é perdida no decorrer. Hoje aqui nesta noite, Deus trabalhou muito convidando-nos a sermos adoradores. Independente de situações, independente de qualquer coisa que estejamos passando, que possamos ser verdadeiros adoradores. Adorando a Ele em espírito e em verdade. Sem querer nada em troca, mas simplesmente se doando para sermos adoradores. Qual é a tua identidade nesta noite diante do Pai? Será que você está preservando a identidade de um verdadeiro adorador? Será que você está preservando a identidade, aleluia, de servo do Deus Altíssimo? Aí ele vai dizer assim, aleluia, que em meio às dificuldades, muitas pessoas perdem a sua própria identidade, já não sabe quem são. E em cima disso eu vou falar e vou trazer para a nossa mente Ruth, capítulo 1, versículo 20, falando a respeito de Noemi. Quem já leu o livro de Ruth vai ver que Noemi, quando ela estava ali, passando pelas suas adversidades, porque Noemi, ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos e agora ficou ela e sua nora. Diante das adversidades, Noemi perde a sua identidade. Noemi perde a sua essência e ela olha para a sua nora e diz assim: não me chame mais Noemi, mas me chame mais. De adversidades. Louvado, engrandecido é o santo nome do Senhor. Uma das coisas que tem tirado o crente da presença de Deus é não suportar provações. Eu costumo sempre dizer que nós lemos muito a Bíblia em relação a algumas coisas, mas parece que o Eclesiastes capítulo 3, nós só lembramos das partes boas, as partes ruins nós pulamos. Porque ali está registrado, o próprio Deus diz que há tempo do ganho e há tempo da perda, há tempo da alegria e há também o tempo do choro. Mas muitas das vezes, quando chega o tempo do choro, nós esquecemos
por completo que tem um Deus nos altos céus nos olhando. Conservar a identidade nem sempre é uma virtude dos cristãos. Tem crente que não aguenta ser acochado. Tem crente que não aguenta passar pela prova. Tem crente que a gente tem um louvor de Lázaro que diz assim: estou passando pela prova e estou dando glória a Deus. Mas tem crente que está passando pela prova e está murmurando, igual os fariseus lá atrás, questionando. Mas o Senhor te convida nesta noite a ter uma identidade de verdadeiro cristão e saber que tem um Deus que está zelando, independente de qualquer situação, cuidando de você. Não é para mudar a sua identidade, não é para mudar o que você é. Continue adorando, continue dizendo o que Ele é, porque Ele ainda é na vida de crente nesta noite. Jeremias capítulo 20, versículo do 14 ao 18. A palavra do Senhor vai dizer que está Jeremias ali fazendo a obra do Senhor, pregando conforme Deus mandou. E alguém se levanta contra Jeremias. Por causa dos levantes que Jeremias agora estava passando, Jeremias agora pede ao Senhor que ele morra, amaldiçoa o dia que ele nasceu. Melhor seria ele ter morrido. Quantos crentes têm perdido a sua identidade por causa de outros cristãos dentro da igreja, porque não está firmado na rocha, porque o meu Jesus diz assim: não olheis nem para a direita, nem para a esquerda, mas olha para o centro que é Cristo Jesus, aleluia. Se continuar olhando para Cristo, não perde a identidade, porque o Senhor preserva a sua identidade com Ele. É o que tem derrubado muitos cristãos na face da terra. É olhar para quem fala, olhar para quem olha. Ah, porque minha irmã olhou para mim atravessado. Não foi diferente com Jeremias. Jeremias estava ali fazendo a obra. Quem te mandou, Jeremias? Foi o Senhor. Aí ele chega no meio dos sacerdotes, aquele que era para ajudar, aquele que era para abraçar. O sacerdote olha para ele e, aleluia, faz uma ferida que não tem mais tamanho. Não foi de fora não, foi de dentro da casa. Era quem era para entender, era quem era para abraçar. Aí Jeremias agora perde a sua identidade, porque ele esquece de que quem mandou é o Deus poderoso que opera. Aí Jeremias vira e diz: Senhor, bom seria que eu morresse. E começa a amaldiçoar o seu dia. Quantos crentes já não está mais vindo para a casa de Deus, porque não se firmou na rocha que é Cristo Jesus. A nossa obreira Paula abriu o trabalho falando de Josué. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando, aleluia, o Senhor chama Josué e manda ele ser como Moisés, era porque no meio do povo corrompido tinha alguém que dava testemunho, e Josué olhava para quem dava testemunho, não para os que ficou para trás. Deixa eu dar um conselho a crente aqui nesta noite. Começa a olhar aí, a vasculhar a tua casa. Olha para quem pode te dar exemplo, não para quem tire da posição, aleluia, de servo do Senhor e que apague a tua identidade. Olha para quem pode te dar exemplo. Porque no meio daquela multidão tinha um que fazia a diferença. E foi para esse que Josué olhou. E por causa disso ele foi, aleluia, sucessor de Moisés. Olha para teu irmão e diz assim: tem galardão. Mas é você que tem que cuidar para receber. Sucessor com qualidade. Aí o Senhor vai continuar dizendo, agora continua observando para o livro da lei. Sabe por quê? Porque crente que conhece a Bíblia não se deixa levar por mimimi de ninguém. Ele conhece a palavra e se firma nela. Aí ele diz, medita, Josué, na palavra de dia e de noite. Tem escudo melhor para crente? Tem resposta melhor para crente? Aí Deus diz, continua, Josué, eu tenho certeza
que quando o mundo estava lá se desviando, Josué estava meditando na palavra. Josué estava obedecendo. Josué estava vendo os exemplos de Moisés. E ele diz, é isso que eu quero para mim. Eu não quero quem se desvie para a esquerda. Eu não quero quem se desvie para a direita. Mas eu quero permanecer no centro da tua vontade, Senhor. Isso é preservar identidade. Dracmas perdidas de identidade que tem se rompido do decorrer do tempo. Frustrações que têm se levantado, estão deixando, aleluia, tirando de você a sua qualidade. Mas essa noite você recupera ela em nome de Jesus. Jó, capítulo 3. Ainda em Jeremias, irmão. Jeremias, quando tudo isso acontece, ele vai dizer assim: a minha vida é só sofrimento, tristeza e vergonha. Por que vergonha? Você já foi humilhado por causa da obra? Dói, né? Machuca. Fazer a obra, das vezes, não é fácil. A gente pensa que é, mas não é. Tem sofrimento. Tem repulsa. É tão difícil a gente estar fazendo alguma coisa, a gente vê os torcer de boca, as caras e bico. Não é verdade? Jeremias viveu tudo isso. E ele diz assim, é muita vergonha. É muita tristeza. Não teve honra do homem, mas tem da parte de Deus. Tem da parte do Senhor. Jó, capítulo 3. Jó, teve um momento na vida de Jó que ele também perdeu a sua identidade por causa do sofrimento que lhe veio. Muitos de nós, ao lermos, nós sabemos que Jó, de momento nenhum, ele se voltou contra Deus em nada. Jó foi adorador por excelência com o Senhor. Mas teve uma hora, no capítulo 3, que quando Satanás toca em Jó, na sua ferida, no seu corpo, Jó vira e diz assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio. E quando chega, mais adiante, Jó vai dizer assim, começa a amaldiçoar, o capítulo 3, a partir do versículo de número 1, ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. E nesse momento, deixa eu perguntar aqui para você, quantas vezes você já não olhou para Deus e já não tem dito para que eu nasci? Se arrependa nesta hora, porque se você nasceu, é porque Deus tem uma finalidade contigo. Você nasceu porque Deus olhou e disse assim, esse é importante para mim. Se não fosse para vir, Ele não teria permitido que você chegasse até aqui. Já não entendia isso. E ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Sofrimentos demais, perdas demais, muitas das vezes faz com que estejamos nesse patamar de Jó. Perdeu a dracma do desejo de viver. E quantas pessoas têm perdido o desejo de viver? Já não tem sentido mais vontade de continuar vivendo. Mas essa noite Deus diz, eu te devolvo vontade de viver. Jonas capítulo 4, versículo 3. Eu não sei vocês, mas eu já vi muita gente. A palavra do Senhor vai dizer que Jonas também pede a morte. Perde sua identidade para com Deus, seu desejo de existência. Por causa de quê? Todos nós conhecemos a história de Jonas, sabemos que o Senhor chama Jonas e manda ele profetizar em Nínive. A palavra do Senhor vai dizer que Jonas, por não querer ver Nínive se arrepender, por não querer ver que aquele povo é transformado, maldado, ele deseja morrer. Se tiver gente aqui essa noite, vai ser liberta em nome de Jesus.
Quem aqui muitas das vezes prefere morrer do que ver o seu inimigo triunfar? Tira essa dracma do teu coração nesta noite. Porque a minha palavra diz que Deus é Deus de todos. Às vezes estamos com o nosso coração tão cheio de ódio, que era o caso de Jonas, que para não ver a alegria do outro, preferimos estar morto do que ver alguém se dar de bem. Ódio dentro do coração, a ponto de você querer morrer, não querer ver um inimigo seu se dar bem. E tem isso, irmã Jussara? Tem. Só em saber que uma pessoa que lhe fez muito mal está se dando bem, seu coração já tranca, já trava. Por quê? Porque está assim como Jonas, querendo ver o mal, ainda que você não admita. Torce para que se dê mal, para que vá de mal a pior. Começa a te libertar nesta noite, aleluia, desse sentimento. Aleluia. Perdas emocionais. Correr para terminar. Cuidado. Não permita que a dor te faça desprezar outras coisas que estão ao seu redor. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por coisas de adversidade, é muito comum nossos olhos ficar fixos só para o problema. Não conseguimos ver mais nada ao nosso redor. Ainda tem alguns que se tornam coração de pedra. Mas essa noite o Senhor manda te dizer, não foque só no seu problema não. Levante sua cabeça e veja as coisas que eu estou fazendo ao seu derredor. Porque muitas das vezes a gente fica só olhando aquilo, só focado naquilo. E aquilo mata. E uma dessas pessoas foi a mulher de Jó. Jó capítulo 9 vai falar justamente isso. Que no meio da dor emocional daquela mulher, do seu problema, ela não conseguia ver ao seu redor, não. Os olhos dela se focaram no que estava acontecendo ali de momento, e ela olha para Jó e diz assim, amaldiçoa o teu Deus. E... esquece, Jó. Abandona esse teu Deus, esquece. Cuidado para você não estar como a mulher de Jó, amaldiçoando o teu Deus. Cegueira. A falta de esperança nos traz cegueira espiritual. E a prova disso está, aleluia, em Gênesis capítulo 21, versículo 15 ao 21. Todo mundo conhece essa passagem. A passagem de Agar no deserto. A Bíblia vai dizer que Agar, quando ela perde tudo que ela tinha lá com Abraão, ela vai para o deserto com Ismael, levando só um odre com água e um pão. A Bíblia diz que quando o pão acaba e o odre seca, a palavra do Senhor vai dizer que Agar pega seu filho, bota embaixo de uma árvore e se afasta, dizendo ela para não ver o seu filho morrer. Não havia mais esperança no coração de Agar. Ela agora estava desesperançada. Ela se afasta. Mas nessa hora o anjo do Senhor se apresenta para Agar. Abre seus olhos e mostra um manancial de água. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. Talvez a tua cegueira espiritual não esteja dando para ver que tem um Deus que está provendo coisas grandes e que você ainda não está entendendo. Mas tem um Deus dizendo, Agar, abre os teus olhos nesta noite, porque eu sou o Deus de providência. Eu sou o Deus que me apresento para ti e digo, não vai morrer nesse deserto, Agar. Ainda não é o fim, porque eu tenho promessa com Israel. A
dificuldade. Não olhe só a dificuldade. Aí Deus olha para Geazi e diz assim: Geazi, abre os teus olhos e olha ao redor. Quando ele abre os olhos, ele vê anjos trabalhando nesta noite. Tem anjos trabalhando ao ainda que esteja no meio da adversidade, ainda que as coisas estejam dizendo não é verdade, não está acontecendo, é adversário, é muita luta, é muita batalha, mas Deus está dizendo: eu envio anjos, aleluia, para pelejar por você. Abre os seus olhos espirituais nessa noite. Veja que eu sou o Senhor, aleluia, que cuido. Eu sou o Senhor que cuido. Eu sou o Senhor que cuido. Eu sou o Senhor que cuido nesta noite. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus é socorro bem presente, igreja. Deus é socorro bem presente, crente. Mas é preciso preservar a dracma da emoção. Se faz necessário. Perdemos frustração, igreja. Frustração. A perda da alegria. A palavra do Senhor vai dizer, 1 Reis, capítulo 19, que Elias, depois de uma batalha, Jezabel se levanta contra ele e diz que vai matar. Olha que, quando nós lemos as histórias de o profeta Elias, nós vamos ver que Elias foi um homem provido de muitas vitórias. Eu não vi Elias perder uma batalha. Mas chegou um momento que agora bate em Elias uma tristeza tão grande que nunca já se viu assim. Não sabe de onde vem a tristeza. É um desânimo. É uma seta enviada tão grande que você procura ânimo dentro de você. Você olha e diz: Senhor, eu olho para tudo tão bem, entre aspas, porque eu estou assim, tão desanimado. Porque eu não estou encontrando sentido para nada. Esse é Elias. Porque eu costumo sempre dizer: não foi a palavra. Não foi. Porque um homem que destruiu 400 e me ajuda aí, foi 50, 70, 80. 480, 50. 450 profetas de Baal. Não é uma qualquer um. Um homem que já tinha visto Deus gravar dos céus, cerrar a mão, mandar chuva, cessar chuva. Um homem que fez Deus gravar os céus e queimar, aleluia, o altar. E com o mesmo fogo que eu nunca vi isso na minha vida. Água pega fogo. Alguém já viu? Meu Deus pega. Não é gasolina, não, é água pegando fogo. E dizer que o fogo não se consumiu com a água ao redor. Porque água, geralmente fogo, água pega fogo, mas nesse caso ele foi o contrário, a água ficou ao redor e não conseguia pegar o fogo. Ele vivenciou e presenciou este milagre. Um homem que teve o prazer de ser alimentado por corvos. Agora está o quê? Triste. Quantas pessoas esquecem o que Deus faz? E deixa a tristeza entrar no coração. Ei, o mesmo Deus que fez é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele é o Deus de eternamente. Ele é o Deus de eternamente. Nós aqui esquecemos dos seus feitos. E se você nesta noite está com o teu coração vivenciando uma dessas situações, eu te convido a limpá-lo. Porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher, quando ela perde a sua draga de 10, ela vai atrás. Ela disse que faz o seguinte: ela acende a candeia.
candeia. Acender a candeia quer dizer trazer a luz. Sair das trevas e vir para a luz. Não aceitar a situação que você se encontra e dizer para Deus: Deus, eu quero restituição das minhas dracmas, daquilo que eu perdi. Aí você vai dizer para Deus qual é a dracma que você perdeu. Você sabe que não está mais dentro de você. E se ainda assim for difícil, sabe o que foi que ela fez? Ela varreu. E nós sabemos o que é que significa varrer. Varrer é mim. Varrer é mim. Às vezes tem coisas que não é só trazer a luz, mas tem que limpar. Limpar ressentimento, limpar a dúvida, limpar o medo, limpar muitas vezes a falta de perdão que fica imperando dentro do coração, que é o que mata mais. Coração ferido, eu digo mais ainda, coração bichado. Igual a Jonas. Lembrar que tem um Deus que ainda cuida de você, independente de qualquer situação. É você trazer à memória aquilo que você era, aquilo que você sempre acreditou, que tem cristãos perdendo o conceito de fé. O que tem de cristão que já não tem mais aquela esperança, aquele fogo, sabe? Aquele fogo consumidor que consome aos olhos de quem olha e diz assim: mas ela está assim ainda, de pé? Porque você tem a presença de Deus na sua vida. Foi dito aqui essa noite: te encha do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo de Deus, igreja? Quem é que conhece? A gente só conhece o Espírito Santo, não é só de ensinar, não. Mas ele é consolo, aleluia. Ele é o Deus que consola a crente. Não aceita. Aí ela vai dizer assim, e depois que ela varre, a Bíblia não diz se ela encontrou. Diz? Não, né? Mas a Bíblia diz que quando ela encontrar, ela vai fazer o quê? Se alegrar. Sozinha? Vai haver festa. Fica assim para o teu irmão: eu vou recuperar minha dracma e vou dar um culto de ação e graça. Olha o que você diz essa noite. Sabe por quê? Porque vai haver alegria, igreja. Não aceite, diga assim para Deus: Senhor, eu não aceito viver pela metade. Eu quero estar completa diante de Ti. Eu não quero perder nada. Eu quero tudo que é meu por direito. Tudo que é meu por direito, eu quero porque é meu. Tem gente que já está tentando viver pela metade. Aleluia. Tem gente que está perdendo, mas aqui tá bom. Tá bom não. Deus diz assim, ó: busca o que você perdeu. Busque o que você perdeu. Aí essas coisas têm valor. Aleluia. Glória a Deus. Ela poderia ter se contentado só com as 9, sim ou não? E dizer assim: ainda tenho 9 e uma não vai me fazer falta. Mas vai, porque no reino do Senhor Deus diz assim: comigo é completo. Eu não faço obra pela metade. Ele não faz. Não aprende nada com ele. O que é uma peça? Nada. Não é? Ele ama até 99. Mas ele vai buscar esse alegra porque ele quer 100. Aleluia. Aí ele vai dizer assim: nadar ovelha. Tem festa no céu para um pecador que se? Para um pecador que se? Nadar. Diga assim: o pecador se arrepende. E a festa no céu. Aí na mulher ele vai dizer assim no 10: e eu vos afirmo que igual modo há de júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que
Quantas vezes? 70 vezes 7. Convida a igreja do Senhor,